Paz de Cristo, luzes. Espero que as luzes estejam bem na graça de Deus. Hoje eu vou falar com vocês sobre autoridade espiritual. E trago como livro base o livro de Atos, no seu capítulo 19, versículo 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E soltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. A Bíblia vem contando sobre esse episódio e no fim até poderá ser para alguns um pouco engraçado, mas é um assunto muito sério. Nos versículos acima, a Bíblia vem falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, isto é, em Éfeso. A Bíblia diz que essa viagem durou cerca de 2 anos, de tal modo que Paulo falou muito sobre a palavra de Deus, até que todos os judeus e gregos ouviram sobre esta mesma palavra. E a Bíblia diz que Deus usava Paulo de uma forma extraordinária, que ele fazia inúmeros milagres. E a Bíblia diz que por intermédio de lenço e aventais que eram retirados no corpo de Paulo, eram capazes de curar enfermos e expulsar demônios. E a Bíblia então diz também que os filhos de Seva, isso é o principal sacerdote dos judeus, vendo isto, eles também imitaram a Paulo. Mas o espírito maligno respondeu-lhe dizendo: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vós quem sois? E a Bíblia diz que por causa disso, 2 daqueles jovens acabaram por ser feridos pelos espíritos malignos e acabaram por ficar nus. E a partir dessa mesma palavra, Deus falou muito em meu coração. E a primeira lição que nós podemos ter em conta a partir dessa mesma palavra é que a nossa vida espiritual não pode ser baseada em imitação, deve ser baseada no conhecimento de Deus. Por essa razão, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. Quando nós estamos a fazer alguma coisa, nós devemos saber o porquê que nós estamos a fazer aquilo, para que nós estamos a fazer aquilo e, acima de tudo, nós devemos saber quem nós somos diante de Deus. E aqueles filhos de Seva não tiveram a preocupação de saber quem eles eram diante de Deus. Por mais até que as suas intenções eram boas, e que a Bíblia diz que eram expulsar demônios, a Bíblia não revela a verdadeira intenção, se era para somente se exibir, eles poderem mostrar que podem também fazer aquilo que Paulo estava fazendo, ou se era mesmo boa ao ponto de expulsar os demônios. Mas na vida cristã não é sobre as nossas próprias intenções, não é sobre querer fazer milagre, é quem pode realizar um milagre. Por essa razão, os filhos de Seva eram aqueles que procuravam uma solução, que era expulsar demônios, mas acabaram por se colocar num problema. Eram aqueles que foram para vencer os demônios, mas acabaram por ser vencidos pelos demônios. Então nós vemos tudo isso, nós podemos nos perguntar qual era o problema. E eu posso responder essa mesma questão a partir do livro de Lucas, no seu capítulo 10, versículo 19. A Bíblia diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso acabou por acontecer com os filhos de Seva, porque eles não eram filhos de Deus. A Bíblia, quando vai falar sobre a missão dos 70 discípulos, a Bíblia diz que Jesus lhes deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, aqueles filhos de Seva eram filhos do sacerdote principal, mas não eram filhos de Deus. Não tem como nós expulsarmos demônio se Deus não nos dá esta mesma autoridade. Quem não tem autoridade dada por Deus não pode expulsar demônios. E mais um livro que fala concernente a isso encontra-se no livro de 1 de João, no seu capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, eles não eram nascidos de Deus,
Deus. Por essa razão, o inimigo tocou na vida deles. A segunda lição que nós podemos ter com base esta mesma história encontra-se no livro de Atos, no seu capítulo 19, versículo 14, em que a Bíblia diz: os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, o judeu principal dos sacerdotes. Quando nós falamos de sacerdotes, são pessoas que realizavam cultos religiosos e sacrifícios no templo. Creio eu que uma das ousadias que os filhos de Seva tiveram talvez seja por aquilo que o seu pai era diante a sociedade. Era filho de Seva, o sacerdote principal. Então aqueles jovens ou senhores, a Bíblia aqui não diz, eles também tinham uma autoridade naquele povo. Mas só que o que a Bíblia vem dizendo aqui é que eles eram exorcistas. E quando eu fui pesquisar o que é exorcista, segundo o dicionário de língua portuguesa, diz que exorcistas são pessoas que creem que têm poder sobre o espírito maligno. Mas quando nós vamos ver no dicionário bíblico, diz que são pessoas que fazem encantamento, poderão ser relacionadas como mágicos e feiticeiros. Então eu creio que por aquilo também que o seu pai era, eles foram usados em chamar o Deus de Paulo. Mas o que nós devemos ter em conta é que o fato de termos autoridade aqui na terra não significa que nós temos autoridade no espiritual. E por essa razão não devemos levar isso com muita seriedade. A igreja que Jesus disse que podia ser chamada casa de oração, hoje é feita como casa de disputa, porque os homens estão procurando tendo título, mas o fato de nós termos título não significa que os espíritos maus poderão se sujeitar a nós. O fato de nós termos título não significa que Deus poderá nos reconhecer. Podemos até ter autoridade na terra, mas não significa que teremos autoridade no mundo espiritual. É por essa mesma razão que nós temos visto e ouvido situações em que homens de Deus, supostos pastores, empurram até os fiéis para que eles caiam, porque eles não têm autoridade sobre espíritos maus. Eles fazem tudo por tudo com a força humana para que os homens caiam, e até os homens acabam por ser envergonhados, e o nome de Deus também acaba por ser envergonhado. E a última lição que nós podemos ter a partir desta mesma palavra encontra-se no versículo 15, que diz: respondendo porém o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nós podemos ver então que para os espíritos malignos serem expulsos, não basta um saidemônio. É necessário que nós sejamos filhos de Deus. É necessário que nós tenhamos um relacionamento sério com Deus. Porque não é possível aquele que é escravo do pecado dar autoridade ao seu Senhor. E como nós vimos aqui, quem eram eles? Exorcistas. Exorcistas são aqueles que ainda estão no pecado. Nem nos filmes alguma vez se viu um escravo dar uma autoridade sobre o seu senhor. Então por essa razão o espírito maligno disse: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vós quem sois? Então quando nós vivemos no pecado, nós podemos até nos ousar expulsar o demônio, mas a verdade é que em nenhum momento os demônios poderão nos sujeitar a nós, porque só existem dois homens que os espíritos malignos se sujeitam, e eles são Deus e filhos de Deus. Se nós não somos filhos de Deus, não tem como os espíritos malignos sujeitarem a nós. Até pela misericórdia de Deus, nós poderemos não acabar como os filhos de Sebas, que acabaram por ser feridos e nus. Mas o que vai acontecer? Nós até podemos falar: sai demônio, mas o espírito não sairá. E eu creio que assim como aconteceu com os filhos de Seva, eles perguntaram: quem és tu? Quem sois vós? O espírito também nos vê, mas raio de luz que fornica, raio de luz que mente, raio de luz que vê pornografia, raio de luz que vive em pecado. Hoje Davi me dizer: saia demônio. Isso não vai acontecer, porque, como eu disse, repito, não há como algum escravo dar ordem ao seu senhor. Então que verdadeiramente nós tenhamos uma vida séria com Deus, para que assim como os espíritos poderão se sujeitar a Paulo, possam também se sujeitar a nós. E aquele que ainda não tem poder, saiba que Deus dá poder a todos os seus filhos. Então que nós verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, para que nós possamos então ter autoridade diante dos espíritos malignos. Que Deus rique e poderosamente nos abençoe.